Olá, sejam bem-vindos ao módulo de vendas. Agora nós vamos para o último módulo e esse é realmente ensinar como quebrar objeções. Se você construir um caminho bem feito, passando pela etapa de chamar a atenção da pessoa, pronto, ela está prestando atenção em mim. Agora, seja muito bem-vindo ao módulo de vendas. E agora, você que já passou por várias etapas, desde chamar a atenção do seu cliente, conseguindo saber que ele está prestando atenção em você, e aí você passou para a etapa de interesse, que talvez tenha sido uma das etapas mais difíceis de você aprender e colocar em prática, mas você conseguiu, através da persistência, a aprender a fazer as perguntas mais poderosas possíveis, e aí você fez a sua apresentação como ninguém. Fez a sua apresentação impecável, e ali você levou a pessoa a desejar. Imagina o seguinte, o seu cliente entrando pela sua porta e agradecendo por tudo que você fez por ele. Imagina o seguinte, como seria a sua vida a partir de agora, a partir dos conhecimentos adquiridos e colocados em práticas aqui, através de uma estrutura para fazer uma apresentação de excelência. E ali, depois do desejo, aí vamos para o fechamento, vamos para vendas. E aqui, nada mais é do que você chegar aí, apresentar o seu preço. Mas vai vir as objeções junto com isso, e por isso que eu quero passar para vocês esta aula. Vou compartilhar a tela com vocês, e tudo que eu projeto na tela aqui, eu disponibilizo. É só procurar embaixo do vídeo, que logo vai aparecer para vocês essa apresentação aqui, todo esse material. E vamos seguir. Aqui um pouquinho de mim, todas as apresentações até ficam para você, isso. Todas as apresentações em slide, coloca um pouquinho da sua história, coloca alguma coisa que você sonha, coloca um pouquinho sobre você, que é sempre importante se vender em primeiro lugar. Se venda sempre. Vamos lá. Objeções. Quem tem medo dela? Quem tem medo de receber um não? Objeções. Você precisa aprender a ressignificar as objeções e virar o jogo ao seu favor. É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que vamos aprender com muito carinho o que vem a seguir. Algumas regras para jogar esse jogo. Primeiro, não existe venda sem algum tipo de objeção. Não existe venda sem algum tipo de objeção. A pessoa vai ter alguma dúvida, vai acontecer alguma coisa, vai perguntar alguma coisa, vai se impor alguma coisa. Quando a venda é feita sem objeção, ou você é um mestre na arte da sua apresentação, que você quebrou todas ao longo do caminho, aliás, tem essa. Não existe sem objeção. Se a pessoa não tem ao final de uma apresentação, é porque você conseguiu ir quebrando ao longo do caminho até chegar aqui. As objeções, elas não são contra você, elas não são pessoais, elas são para a solução que você tem, é algo que realmente elas não viram valor para elas nesse momento. As objeções têm que ser vistas como algo positivo, não tem nada pior do que a indiferença. Olha só, imagina o seguinte, você faz uma apresentação excelente, você caminha o caminho, passo a passo, caminha, passa por todas as etapas, chegou na etapa de fechamento, pergunta alguma dúvida, e que a pessoa responde, não. E aí não desenrola, e aí você fala o preço, e a pessoa fala, tá bom, ou beleza, e você não sabe o que aconteceu ali. Esse é o pior cenário que pode acontecer na vendas e está tudo bem. Porque isso vai acontecer, mas você está preparado para isso. Você está preparado para isso, está tudo bem. Porque agora que você está aprendendo a prospectar, você vai aprender a prospectar em larga escala e você não vai ficar preso a poucos casos. Principalmente as pessoas que te tratam com indiferença. Chega disso na sua vida. Chega de uma vez de ter esse tipo de pessoas na nossa vida. E aqui é a objeção. A objeção é um tipo de conexão emocional com a venda. E nós vimos que a venda, ela é emocional. Então, essa conexão é muito importante. É a sua chance de começar a progredir nesse jogo. Então, um pouquinho dessa lei dos 6.
Um dos princípios mais poderosos que você pode utilizar para lidar com as objeções. Primeiro, esteja preparado para um número máximo de objeções possíveis. Estude, leia. Existem objeções que são padrões. Por exemplo, o preço. Não é a pessoa que toma a decisão, a concorrência. Existem objeções que são padrões para todos os segmentos, mas descubra o seu. Coloca como lição de casa, fala, eu vou descobrir qual que é a objeção específica. E sabe como você faz isso? É muito simples, muito simples. Você utiliza, por exemplo, o LinkedIn, o Instagram, uma rede social, escolha 3 ou 4 pessoas que você queira fazer perguntas sem vender para esta pessoa. Realmente para pedir um feedback, perguntar assim, quais são as maiores dores que você tem no seu segmento? Qual é a maior dificuldade que você está passando nesse momento? O que você está procurando no mercado nesse momento? Você testou alguma solução e não foi feliz com ela? Ou você testou alguma solução e você foi feliz com ela? O que você, e só você acredita que se você fizesse mais, você teria mais resultado? O que você acredita que se você fizesse menos, você teria mais resultado? E o que você acredita que você precisa começar a fazer de novo? Algo que você não faz ainda e deve começar a fazer imediatamente. O que você, e só você precisa parar de fazer imediatamente para você ter mais resultado. Faça esse levantamento com essas pessoas, pegue um padrão e construa a sua apresentação. Momentos para interferir nas objeções. Existe até um momento certo, mas isso é muito simples. Quando que é imediatamente? Falou, pegou. Quando a pessoa duvidar do seu caráter, duvidar da sua integridade, por exemplo, chamar de mentiroso, chamar de alguma coisa, falar que você não é verdadeiro, que seu produto não funciona, na hora você já traz dados e neutraliza esta informação na hora. Não deixe para depois, não deixe para outro dia. É na hora, principalmente se tiver em público. Na hora você resolve este problema. Durante a apresentação, se houver dúvidas, é muito importante que você vai quebrando ao longo da apresentação, porque a pessoa vai se sentir importante que você está parando para realmente responder as dúvidas ou objeções que a pessoa tenha. Depois, quando a objeção é em relação ao preço e está no meio da apresentação, não deixe que ninguém te tire do seu quadrado, não deixe que ninguém te tire desta fase que você está. Estou na fase da apresentação, eu vou ficar aqui, eu vou tirar dúvida com relação a características e benefícios, e só e somente só. Preço é no final. Eu já vou te ensinar nos minutos seguintes como você lidar com a relação de preço. Relação de preço. É muito legal você desenvolver a característica de cada vez mais lidar com a situação de uma forma inteligente. De uma forma inteligente. E quando nunca? Sabia que tem um nunca? Sabe quando é esse nunca? Quando a pessoa só quer atrapalhar. A pessoa começa a falar assim, o que é aquele desenho lá significa? O que é aquilo lá? O que é aquele outro? Assim, só um minutinho e já eu te respondo. Ou me lembra no final que eu te tiro essas dúvidas. E nunca mais volte nesse assunto. Simples assim. Esses são os casos que você deve avaliar como quebrar essas objeções. Olha só, grave essa imagem desse sanduíche delicioso aqui, fake, e guarde essa técnica. Toda vez que alguém vier e, de fato, te pôr uma objeção, por exemplo, do preço, eu vou falar assim, tá caro, tá muito caro. Existem várias formas de trabalhar isso, mas aqui só para exemplificar. Você primeiro eleva, elogiando a crítica, a objeção, e depois você esclarece e conduz para o fechamento. Tá caro? Nossa, parabéns. Parabéns. Eu vejo tanta gente gastando dinheiro sem pensar nisso, e eu vejo que isso é um fator importante para você, você é uma pessoa que controla as suas finanças. Então, você está de parabéns com relação a isso. Isso até me fez lembrar alguns clientes que também tinham esse tipo de problema, que realmente acharam caro a solução,
Mas a partir do momento que elas colocaram isso na vida delas, que elas resolveram aceitar esse desafio e até eu diria fazer um esforcinho a mais, porque eu sei que se você que está aqui comigo hoje, você consegue fazer um esforcinho a mais, pagar esse valor, o valor que eu vou te entregar vai ser muito maior que esse preço. E esse preço vai acabar ficando muito baixo. Então, por isso que, e aí você vai para o fechamento. Tá vendo? Eu elevei, eu expliquei o porquê e eu fiz o fechamento de novo. Vamos, técnica das perguntas. Técnica das perguntas. Sempre responda uma objeção com perguntas e não com respostas. Sempre responda uma objeção com perguntas e não com respostas. É bom que você ouça atentamente o que a pessoa está fazendo objeção. E aí você consegue estabelecer uma confiança. Olha só, por exemplo, olha essa pergunta aqui que interessante. Obviamente você tem uma boa razão para dizer isso. Você se importa em me perguntar qual é essa razão? Independente da objeção, dá para você encaixar uma pergunta como essa, e aí você abre a mente da pessoa. O que você quer dizer com isso precisamente? Essa é para a pessoa te explicar mais, mas aqui tem uma mágica. Todas as vezes que você utilizar as palavras que terminam com a mente, você bagunça a mente da pessoa. Aqui é uma brincadeira séria. Tudo que termina com mente são palavras consideradas hipnóticas. O que são palavras hipnóticas? São palavras que fazem a pessoa buscar algo que ela não tinha pensado antes. Então, às vezes a pessoa está reclamando, ela nem sabe por que está reclamando, e quando você coloca assim, o que você quer dizer com isso precisamente? Precisamente. A pessoa vai ter que buscar especificamente, vai buscar dentro dela, e muitas vezes ela mesma traz a resposta e faz o fechamento com você. Faça esse teste. Aprenda a colocar essas perguntas na hora certa, no momento certo, que as coisas vão caminhar. Treine com as pessoas. É claro que é claro que você tem uma boa razão para pensar assim. É claro que você tem uma boa razão para dizer isso. Sempre elogie a objeção do cliente. Eleve, lembre sempre elevar. E para qualquer objeção, você pode dizer o que você quer dizer exatamente. Exatamente. Você pode rebater com outra pergunta. O cliente que acha caro, esse é legal. Esse é legal, é pesado, mas é importante você decorar isso na sua cabeça. A pessoa fala, é caro. Veja que você se preocupa com o aspecto financeiro. E isso realmente é muito importante. Ó. Elevei. Mas quanto você acha que deveria custar? Quanto você acha que deveria custar? Olha, gente, aqui, essa aqui não é a parte pesada ainda que eu falei. Essa daqui é o seguinte, vamos supor que você não vai baixar seu preço. Mas aqui é o seguinte, vamos supor que o seu produto custe R$1.000. R$1.000. E a pessoa fala, eu estou preparado para pagar R$600. E aí você bate, então, eu vejo que faltam R$400 para a gente resolver essa e esta dor. É isso mesmo? Agora, você começa a trabalhar num valor menor. A negociar esses R$400, porque a pessoa, na cabeça dela, agora o valor vai estar muito menor. Muito menor. Uma outra técnica que eu gosto muito é essa do sentir/descobrir. Olha só. Para objeções de preços, principalmente, fala assim, ó, eu sei exatamente como você se sente em relação a isso. Os outros clientes também já se sentiram assim. No entanto, descobriram que os nossos diferenciais acabavam gerando mais benefício do que o próprio custo. Muitas vendas elas são fechadas por falta de desentendimento. A pessoa não entendeu, a pessoa não entendeu exatamente o que você pode fazer por ela. Então, muitas vezes, deixe muito claro quais são os benefícios e quais são as características do seu produto. E aqui um pouco mais de estratégias antes de a gente ir para um exercício. Por que você diz isso? Apenas para eu entender melhor. Com base em qual comparação você diz isso? Ah, fala assim, está muito caro. Muito caro baseado em quê? Comparado a quê? O que você está... É engraçado, isso que me lembrou uma história.
eu estava vendendo um produto, um serviço, na verdade, para um advogado, e esse produto para advogado é referente à organização comercial. Organização comercial, um treinamento de organização comercial. E o advogado falou assim, não, isso está muito caro. Eu falei, mas muito caro comparado ao quê? Ele falou, eu achei um software top para ler os meus processos, e eles me cobraram esse software $1.500. Então, você está cobrando R$3.000, é quase metade na época do valor de um software desse desenvolvido nos Estados Unidos. Olha só, a pessoa comparou com algo nada a ver com o que eu estava oferecendo. Como que ela fez essa comparação? A partir daí, é possível você começar a entender. Falar assim, mas você está comparando, é como se você comparasse uma viagem para o Fiji com uma BMW, ou não sei. Só que a comparação não fez sentido. E aí, na hora que ele falou isso, ele percebeu que não fez sentido. E aqui, ó, quando o cliente diz que é mais caro que ele pode pagar, aí entra essa técnica também. Qual a diferença entre o valor que você quer pagar, que você estaria disposto a pagar, e o que nós estamos cobrando? E a partir daí você pressiona nesse menor valor de novo. R$200, R$300, é isso que está faltando para você resolver isso. Isso não vale você dormir tranquilamente na sua cama todos os dias? Olha só, gente, são uma série de ferramentas para vocês treinarem, colocarem em prática e aí ficarem mestres nessa quebra de objeção. Ó, trate a objeção como um pedido de informação adicional, encoraje a objeção. Então, faça essa pergunta, mas sem cinismo. Nenhuma das perguntas. Sempre coloca, mas o que mais você poderia me dizer com relação a isso? O que especificamente em relação a isso? E vai apertando para que a pessoa também te dê todas as armas para que você possa explicar melhor e talvez seja o momento da compra dela. O ataque antecipado. Esse eu gosto muito quando vou vender algo com um ticket muito elevado. Quando o ticket é muito elevado, o que é muito elevado? Tudo que for acima de R$2.000 é uma venda complexa. R$2.000 é uma venda complexa. A nossa mente, a mente da maioria das pessoas, da classe média, da classe alta, inclusive, ela vai questionar um pouco mais. Por isso que você falar assim, por exemplo, e essas são pessoas que pesquisam no mercado. Então, fala assim, olha, eu tenho o produto mais caro no mercado, mas você sabe por quê? Se o cara pesquisou antes, você sabe que isso é mais caro. Falou, caramba, então tem um motivo aí para ele ser mais caro, eu só ia escutar ele. Olha só qual a importância de você se antecipar algumas coisas. E aqui, eu coloquei 10 minutos aqui, que é normalmente nas aulas que eu faço ao vivo, mas aí você pega o tempo que você for, se você quiser, e realmente simule tudo isso. Faça essas objeções, faça o fechamento, utilize as técnicas, peça para alguém colocar uma objeção, e aí você vai e contra-argumenta, vai fazendo esse teste até você ficar um profissional em quebrar objeções. Esta aula acaba aqui, mas temos mais aula pela frente para você realmente ficar bom nesse negócio, para você saber virar o jogo quando você receber qualquer não na sua vida.